Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar à Enterprise, mais especificamente ao segundo episódio da terceira temporada, intitulado Anomalia. Gente, esse é mais um episódio, né, que vai continuar a dar sequência, né, ao arco Xindi, né? A gente viu no último episódio, né, que a Enterprise estava indo cada vez mais adentro da extensão délfica, ou seja, num lugar onde você vai ter mais anomalias espaciais, né? O que vai ser uma coisa extremamente perigosa, né? E a Enterprise começa a passar por isso, né? Por essas anomalias espaciais, né? Muito violentas, e elas começam a danificar muito a nave, né? O que vai acontecer? A Enterprise ela vai precisar sair de dobra e ela é atacada, né, por piratas ossaarianos, né, que eram uma espécie que gostava muito de fazer transações comerciais, né, mas esses ossaarianos eles acabam entrando na extensão délfica, né, e eles não conseguem sair mais, né. Isso é uma informação útil, né, que a gente vai ter no episódio, e aí eles vão, por causa das anomalias, eles vão começar a fazer, né, essa coisa da pirataria aí, vão começar a roubar outras naves, né, que eles encontram pela frente. A Enterprise vai ter muitos dos seus equipamentos roubados, né, comida, né, armamentos, um monte de coisa, né, e não vai restar outra opção ao Archer senão ir atrás desses ossaarianos, né, para poder recuperar, né, o que foi roubado, né, porque senão a Enterprise só vai ter combustível para somente um mês, né. No meio do ataque dos ossaarianos, um ossaariano acaba sendo preso, né, o Archer começa a pedir informações para ele, né, no caso, né, e o Ossariano faz pouco caso da cara dele, dizendo, né, que o Archer é de uma espécie civilizada demais, que está na extensão délfica há pouco tempo, né, e por estar na extensão délfica há pouco tempo, não é capaz ainda de fazer coisas bárbaras como uma tortura, né, no caso, né. O Archer vai primeiro conversar com ele, contemporizar, né, ele acaba, né, descobrindo, vamos dizer assim, uma trilha de íons, né, para poder perseguir a nave ossariana, né, e aí eles acabam chegando, ao invés disso, né, a uma grande esfera de metal construída, que era uma espécie assim de depósito que os ossarianos usavam para colocar, né, seus materiais roubados, né. A Enterprise vai recuperar tudo isso, né, no caso, né, e no inventário lá das coisas roubadas, né, é que eles vão puxar na esfera, né, no caso, né, os dados lá das coisas roubadas, né, a Roche vai encontrar alguns caracteres, né, do alfabeto Xindi, né, porque eles já tinham contato com o alfabeto Xindi, né, porque aquela microesfera, aquela micronave que atacou a Terra, né, ela tinha alguns caracteres em Xindi, né, e aí o Archer, quando descobre, né, que os ossarianos atacaram os Xindis, né, aí ele vai ficar, né, completamente transtornado, né, ele já está muito transtornado já há vários episódios, né, desde que começou o arco Xindi, né, e nesse caso aí ele vai chegar para o nosso ossariano, né, e vai querer informações dos índios de qualquer jeito, né. O ossariano vai continuar a fazer pouco caso, né, do Archer, né, ele acha que o Archer não tem peito, né, para poder arrancar as informações sobre tortura, e o Archer faz o seguinte, tira o ossariano da cela onde ele estava, né, coloca o ossariano numa câmara de descompressão, né, e começa a torturar o ossariano. Então esse episódio ele vai ser marcado, né, pela tortura, né, que o Archer coloca, né, em cima, né, de um ossariano, de um alienígena, né, para poder extrair informações. Eu, como já vi essa série há muito tempo, né, eu vi essa série quando ela passou pela primeira vez aqui no Brasil e estou revendo agora, né, no caso, né, eu não me lembro se o Archer ele torturou outras pessoas, né, mas aqui esse episódio ele vai ser o primeiro onde você está tendo, né, o Archer torturando alguém, né? E é meio que a culminância de um processo, né? Desse Archer que vai ficando progressivamente mais agressivo, né? A cada episódio do arco Xindi, né? E agora a gente chega aí, né? Por enquanto a esse áudio. Eu confesso a vocês que eu não me lembro. Se alguém aí se lembra, tá? Se alguém mais letrado aí em Jornada nas Estrelas do que eu se lembra, tá? Pode botar nos comentários aí, tá? E a gente vai vendo aí os próximos episódios e conversando, né? Se identificar outras torturas do Archer, né? Mas foi interessante perceber isso, né? Obviamente a gente vê isso com uma certa
lamentação, né? Porque você vê de repente um cara que era totalmente utópico ali, totalmente otimista, né? Ele agora vai ser totalmente distópico, totalmente agressivo, totalmente violento, né? Aliás, o episódio ele é marcado por muitas cenas de ação, né? Você vai ter tiroteios, você vai ter gente saindo na porrada mesmo, via de fatos mesmo, você vai ter naves atirando uma na outra, como se você estivesse vendo episódio de Star Wars, esse negócio todo, né? E aí você está vendo que Jornada nas Estrelas está marcando mesmo um ponto de virada aí, né? Enterprise, né? Pelo menos está marcando esse ponto de virada aí, altamente inspirado, né? Pelos atentados de 11 de setembro, que provocou toda uma mudança de mentalidade, né? Na cultura americana na época, né? Que tornou ela muito mais belicista, muito mais agressiva, né? No caso, né? O que realmente foi uma pena muito grande, né? De Jornada nas Estrelas ter sido afetada por isso, né? Outra informação que é interessante nesse episódio também, né, é que Trillium-D, né, Trillium-D é uma espécie de substância, né, metálica lá, uma espécie de substância que é necessária para você revestir os cascos das naves, né, para elas enfrentarem as anomalias da extensão délfica, né. Então é interessante a gente ver isso, né, que isso é mencionado, né, no episódio, né, e talvez, né, a Enterprise ela vá, né, eu confesso a vocês que eu não me lembro novamente, né, que a Enterprise de repente ela vai usar esse Trillium-D aí para revestir o casco, né, então tem uma forma de você se defender, né, das violentas anomalias da extensão délfica, tá? Então o episódio ele vai continuar a levar essa vibe, né, no caso, né, ele vai continuar a mostrar essa coisa, né, o Archer ele consegue, né, recuperar, ele consegue roubar os dados, né, dos índios, né, ele vai inclusive para cima da nave Zindi, né, perdão, para cima da nave ossariana, eles conseguem roubar os dados dos índios que estão na nave ossariana, né. Depois da tortura lá, ele consegue os códigos de acesso ao computador na nave ossariana, né? E quando as naves, a Enterprise e a nave ossariana estão lá literalmente trocando fogo, né? O Roche está lá baixando os dados, eles conseguem baixar 90% dos dados Zindi que estão na nave ossariana, né? E o episódio termina com o Archer, né? Analisando esses dados, ele vendo esses dados lá no caso, né? Para ver se ele consegue extrair alguma informação. Então, quer dizer, você está vendo que o episódio ele deu mais um passo aí, né, dentro dessa questão do arco Zindi, tá certo? Então não tem muito o que dizer, né, porque agora vai ser uma coisa mais, ao invés de ser episódios estanques, vai ser uma coisa mais novelesca, vamos dizer assim, né, você tem um arco agora, né, e agora a gente vai ficar falando episódio a episódio aqui, né, o que está sendo desenvolvido a cada episódio nesse arco Zindi, tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? Esse texto vai estar, como sempre, lá na Batata Espacial, tá? E não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever, comentar o Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.